A paz do Senhor a todos que estão ouvindo, estão assistindo esse vídeo. Eu vim aqui compartilhar o que Deus tem falado comigo quando eu pego a palavra dele para ler. Irmãos, os dias são maus, são muito maus. O inimigo, ele quer nos atingir, ele quer nos roubar a nossa salvação. E para defendermos a nossa salvação, nós temos que estar lendo a palavra do Senhor, entendendo a palavra do Senhor e praticando a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a nossa arma. E o Senhor nos deu esse exemplo. Em todo momento, ele se defendia contra as pessoas que queriam prejudicar a ele usando a palavra de Deus. Então eu tenho muito cuidado ao ler a palavra de Deus. Irmãos, nós temos que orar antes de lermos esse livro maravilhoso, pedirmos ao Espírito Santo que nos dê a revelação sobre o que cada palavra quer falar conosco. Muitas das vezes nós lemos e não entendemos, porque nós não temos esse zelo, esse cuidado ao meditarmos na palavra de Deus. Aqui é um tesouro, cada palavra é um tesouro para nós. E se nós conseguirmos extrair daqui a revelação do que Deus quer para a nossa vida, é saúde para nós, é saúde para todos que estão perto de nós. E eu estava lendo aqui Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15 vai falar sobre tradições, sobre leis, sobre os fariseus querendo a todo tempo, sabe, cutucar Jesus pelo cumprimento, por ele não ser um judeu tradicional, ortodoxo, cumprir as tradições, porque faltavam a eles o entendimento. Então eles queriam cutucar Jesus, né? Então aqui nesse capítulo 15, Jesus usa cada catucada dessa para trazer a palavra. E a gente percebe até que faltava o entendimento aos discípulos para a compreensão daquilo que o Senhor estava falando, né? E assim, me chamou muito a atenção, porque eles indagam a Jesus, porque os seus discípulos, eles não lavam as mãos antes de comer, porque era uma tradição. E Jesus fala: vocês estão reclamando porque eles não cumprem uma tradição, quando vocês não conseguem cumprir os mandamentos, os meus mandamentos, né? Porque Jesus sabe de todas as coisas, sabia de todas as coisas, e sabia do que eles faziam, da prática de vida deles, né? E mais aqui no versículo 4, 5, 6, Jesus vai questionar a esses homens a prática de honrar seu pai e sua mãe, porque eles não honravam, eles fingiam, né? A palavra de Deus diz que nós temos que honrar nosso pai e nossa mãe. E na época que o pai e a mãe precisavam mais do amparo deles, eles abandonavam. Eles usavam de meios mentirosos, eles davam seus bens para o templo só para poder se livrarem da responsabilidade de cuidar do seu pai e de sua mãe. E depois, quando o pai e a mãe morriam, eles iam lá e negociavam, né, o retorno desses bens. E Jesus sabia de tudo isso. E eles vinham indagar sobre uma tradição de lavar as mãos, onde eles não praticavam a palavra. E aí Jesus usa dessa conversa, né, e indaga mais coisas com ele, mas aí eu vejo que é até para ensinar os discípulos. Lá no versículo 11, Jesus fala para aqueles fariseus: não é o que entra pela boca o que torna uma pessoa impura, mas o que sai da boca, isso sim corrompe a pessoa. Aí foi o suficiente para aqueles fariseus se sentirem ofendidos, né? Porque eles tinham a prática, o costume de não comerem nada feito por mão de outras pessoas que não seguissem a tradição dos anciãos, porque tinha todo um ritual de preparo da comida. Então, se não fosse feito de acordo com aquele ritual, eles não comiam porque achavam que iam estar se contaminando, iam estar se tornando impuros. E Jesus diz: olha, vocês estão enganados.
não é o que entra pela boca, e sim o que sai. E eles se sentiram ofendidos e saíram. E os discípulos, mestre, eles ficaram ofendidos. Aí Jesus responde para os discípulos, lá no verso 13. Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-vos ir. Toda planta que o Pai não plantou, essa vai ser arrancada, não tem raiz, essa vai ser retirada. E eles, meus discípulos, eles são como guias cegos. Eles estão cegos, eles não conseguem enxergar o que a palavra, o que eu estou dizendo, eles não conseguem porque eles estão cegos. E como pode ser guia cego? Como um guia cego vai poder orientar alguém? Não vai, né? Então deixa eles irem. E Pedro diz para Jesus: então, Senhor, nos explica aquela outra parábola. E Jesus fala até para Pedro, né? Pedro, nem vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Quando eu disse para eles que não é o que entra pela boca que nos contamina, e sim o que sai, olha, irmãos, a profundidade disso que o Senhor está querendo nos ensinar até no dia de hoje. Até nos dias de hoje. A gente tem que ter muito zelo pelas nossas palavras. As nossas palavras, elas podem ser bênçãos, como também podem ser maldições. E muitas das vezes a gente não dá essa importância às nossas palavras. A gente solta, principalmente no momento de raiva, de ira. Irmãos, preste atenção nisso. Isso é o mal que contamina, o que sai pela nossa boca. Porque aquilo que entra, ele vai para o nosso estômago, são as palavras de Jesus, e depois sai no esgoto, no lugar próprio para as coisas impuras, no esgoto. Agora, o que sai pela nossa boca, essas palavras impuras, amaldiçoadas muitas vezes, elas são geradas no nosso coração. É no nosso coração que essas palavras são geradas. E às vezes, né, o nosso coração serve para projetar tantos sonhos, não é verdade? Nós projetamos sonhos dos nossos estudos, da nossa faculdade, sonhos profissionais, sonhos até familiares, né? Sonho do nosso casamento, sonhos do nosso ministério, mas muitas vezes são geradas dentro do nosso coração ofensas. São gerados dentro do nosso coração um desejo pela prática do adultério. São gerados dentro do nosso coração, muitas das vezes, atos de ciúmes, de inveja. Porque meu irmão tem isso e eu não tenho isso? Começa dentro do nosso coração. E aí a gente não percebe, aquilo cresce dentro do nosso coração, a gente não dá importância e aquilo sai em forma de palavras, que muitas das vezes pode acabar com uma vida. Pode acabar, pode destruir com uma vida. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós colocamos para fora, através da nossa boca, dos nossos lábios, da nossa língua. Porque muitas das vezes essas palavras, sim, elas são impuras. Quando eu falo impuras, eu não estou me referindo só a palavrões. Isso também, eu abro um parênteses, nunca pode sair da boca de um servo do Senhor, de um cristão. São palavras torpes, são palavras de baixo escalão, são palavras que com certeza vão amaldiçoar, ainda mais que saem no momento de ira. Mas fechando parênteses para o palavrão, tem outras palavras que não estão em formas de palavrão e são lixos, uma difamação, uma fofoca. Às vezes a gente apunhala uma pessoa pelas costas. E Jesus estava querendo passar isso para os seus discípulos e toda aquela multidão, que às vezes ficava preso na contaminação vindo de dentro para fora e não se preocupava na contaminação saindo de dentro de si próprio. Era isso que Deus queria dizer. Jesus queria falar para todo aquele povo: olha,
Você pode ser um vaso de contaminação e transmitir contaminação para todos que estiverem perto de você, contaminarem a todos que estão próximos a você, através daquilo que você planeja dentro de você, através das suas palavras. Então, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, sabe, que essas palavras, o que eu tenho para falar é simples e objetivo. Nós temos que ter todo o cuidado com aquilo que está dentro do nosso coração e aquilo que a gente vai deixar sair como palavras da nossa boca. Às vezes nós não damos tanta seriedade a isso, não. Até dentro da casa do Senhor, quando falamos mal de algo, de um líder, de uma liderança, falamos mal de alguma igreja, irmãos, vamos ter cuidado nas nossas palavras, que as minhas palavras e que as suas palavras possam ser palavras abençoadoras, palavras proféticas, palavras conselheiras, palavras amigas, palavras que levem outras pessoas a ativarem a sua fé. Não palavras que vão destruir, que possamos eliminar dos nossos lábios as palavras de destruição. Fique com essa palavra no amor do Senhor Jesus, que Deus te abençoe.